Anderson, já vamos ver a questão de fechar a sala. Já pode habilitar já a sala. Acho que já Onde que eu faço? em segurança, ali embaixo, e habilitar a sala de espera. Tá. Já está. É isso? Ok. Isso. E aí, gente boa, tudo bem aí? Boa Olá, noite. amigos. Boa noite. Olá, pastor Pablo e pastor Marcos, tudo bem? Boa noite, meu querido. Hoje eu vou fazer aqui da igreja. Ah, que legal. Só para aumentar a saudade nossa aqui, né? Hoje eu tive que vir para o lado de cá e aí, para voltar, fica difícil. Eu falei, vou ficar lá na igreja mesmo, vamos fazer de lá. Amigos, juntamente com o Anderson, nós já habilitamos a sala de espera, tá? Aqui Tá. temos alguém com Marlene Rocha. Quem seria? Eu não sei. Vamos só aguardar o pastor Crislin, né? Disney entrar, só para a gente combinar aqui os detalhes. Aí está. Tá bem. Seu microfone está fechado, irmã Marlene. Eu já vi, porque eu deixo fechado para não ficar fazendo interferência. A senhora é de onde, irmã Marlene? Eu sou de Nova York, Ah, primeira do ok. Brasil, mas moro Da em igreja de Nova York. há 40 anos. E você é da onde? Irmã Marlene, nós vamos fazer uns testes aqui. A senhora se importa de sair uns minutinhos e depois voltar? Não importa, não, eu até prefiro. Tá bem. Muito obrigado, viu? De nada. Respondendo o pastor Crisley aqui. Prontinho. Pastor, mas já basicamente já está determinado aí, né? A sequência, né? Vamos seguir a mesma sequência. Eu ficaria com as perguntas, então, né? Sim. Eu acho até que a gente não deve gastar muito tempo aqui, porque... o pastor está na sala de espera. Pastor Crisley. Isso, pastor. Ai. Também os co-anfitrião, pastor. Hein? Vou colocar ele aqui. Pode colocar eu, pastor Pablo também. E vamos colocar todo mundo aqui. E aí, guerreiros? Fala, Boa noite, Barão. pastor. Beleza. Eles entram num estúdio. Produção é outra coisa, né? É outro nível, né? Pois é. Eu falei para vocês, né, que o meu escritório foi destruído com o gelo dessa semana. Não, gelo. Não, 15 graus, né, deu abaixo aí de zero, aí a tubulação congelou. Eu estava sábado na igreja, recebi a notícia, Inundou. de manhã não tinha água em casa, e aí estourou tudo, meu office ficou em ruínas. Que coisa, rapaz. Aí eu tô no estúdio mesmo, o pastor Luiz conhece aqui, um pessoal, a gente gravou um podcast aqui. Uhum. Aí tô aqui, mas está detonado. Desmoronou meu eu, minha vida regenerou. O meu passado ele apagou, Tetelestai ele bradou, tudo ele pagou, me salvou. Não vou mais tentar fugir e nem fingir que sou feliz sem ti. Não vou mais me enganar, vou me entregar. Vem me salvar de mim.
desculpas para escapar, terceirizando a minha culpa para disfarçar. Olá, queridos amigos, família de Deus, amados que estão aqui para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a comunidade de New York, New Jersey, Filadélfia e tantos amigos do Brasil e outros lugares. E eu quero dar minha saudação calorosa aqui aos amigos, pastores, pastor Pablo Cisneiro e também pastor Marcos Santos, né? Santos, isso. Santos. Estamos entre os santos e Deus. Gente, como vocês estão, pastores, brothers? Boa noite, amados. Boa noite, pastor Marcos. Boa noite, pastor Pablo. Boa noite, Crisley. Boa noite, pastor Luiz, os demais amigos. Boa noite para todos vocês também. Que bom, né? Estamos no segundo encontro dessa jornada maravilhosa aqui do estudo do livro do Apocalipse. Estamos muito felizes pela presença de todos vocês, amados. Quem sabe poderíamos aqui identificar alguém que está fora dos Estados Unidos, alguém que está no Brasil. Acene, por favor. Isso, tem a Vera Vitalina e tem outros aqui do Brasil. 10 da noite ali, estão aqui firmes para o estudo dessa noite, pastores. O que vocês acham disso? Sim, e nós temos aqui amigos também, tem a Vera também é da comunidade presbiteriana, olha que interessante, né? Amigos de várias comunidades Maravilha. E denominações, são todos muito bem-vindos. Muito bom. Maravilha. O tema de hoje promete, hein, gente? Com certeza, pastor Pablo, com certeza, pastor Crisley, o tema de hoje será extraordinário e nosso povo, nossos amigos, povo de Deus, independente de qual religião participa, está aqui presente e todos sejam muito bem-vindos. E eu gostaria de ver aí a manifestação com a mãozinha, né, na telinha aí do pessoal aqui da Filadélfia e de Palmyra, New Jersey. Onde está o meu povo aí? Olha aí, ó. Maravilha, hein? Maravilha. Isso aí, Indianara já colocou a mãozinha aí, outros também. Sejam todos muito bem-vindos, amigos. Eu quero dar aqui uma orientação. Se você tiver uma pergunta, por favor, escreva nos comentários aqui no chat e vamos estar aqui classificando, né, para que no final o pastor Luiz tenha, então, a possibilidade de responder, ok? Qualquer pergunta que você tiver, por favor, coloque ali no comentário, no chat, vamos estar aqui atentos a isso. E esse é o privilégio da gente estar ao vivo pelo Zoom. Nossos amigos estarão também, alguns pelo YouTube, mas esse momento você pode ter a oportunidade de ter perguntas respondidas. Foi muito legal na quarta passada, e eu tenho certeza que vai pegar fogo aí essas perguntas, a oportunidade de interagir ao vivo aí juntamente com o pastor Luiz. Muito legal. E fica a minha saudação também para a comunidade aqui de Queens, Long Island e Westchester, famílias aqui da região nossa. E o seu povo aí, pastor Cisneiro? Da mesma forma aqui, pastor, as igrejas de Newark e também de Long Branch. Sejam muito bem-vindos, amados. É sempre bom ter vocês aqui. Muito bom. Queridos, nós vamos ter um momento de oração, momento especial. Nós queremos interceder pela sua vida. Nós sabemos que os dias que estamos vivendo, quem está acompanhando as notícias, esse grande terremoto que aconteceu ali na Turquia, e inclusive o tema que nós vamos estudar hoje é essa região da Turquia, ali na Ásia Menor, é onde muita coisa aconteceu no início da igreja primitiva, mas muita coisa difícil, muitas lutas, pessoas sofrendo, e muitas vezes não precisa nem um terremoto acontecer. Está acontecendo, às vezes, perto da gente ou na nossa vida, grandes desafios. Pastor Marcos vai conduzir esse momento de intercessão para nós, e a gente glorifica a Deus, porque a gente confia num Deus maravilhoso. Vamos ter essa oportunidade com o pastor Marcos. Amém, 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 pastor Crisley. Deixa eu apenas...
Vou aqui, mas já está tudo certo. Eu estava olhando aqui as mensagens, pastor Cris e pastor Pablo e amigos, e nós temos um amigo nosso que deixou um recadinho aqui no chat. Ele está a 32 mil pés de altitude, é o irmão Fábio Simões, e ele pediu oração para que a conexão não pare, porque ele não quer perder o estudo dessa noite. Olha que coisa interessante, né? Então, nós vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a nossa mente possa se abrir e a palavra de Deus venha fazer algo extraordinário na nossa mente, a fim de que entendamos o tema dessa noite, tá bem? E, claro, não temos oportunidade de fazermos isso aqui, mas se você tem algo especial no seu coração e gostaria que, nesse momento, nós intercedêssemos também, coloque a mão aí no seu peito, tá bom? Coloque a mão aí no seu coração e pense nesse motivo de oração, e eu estarei, neste momento, pedindo a Deus para visitar a sua vida, visitar o seu coração e dar uma atenção especial a esse motivo que você tem na sua vida e que precisa da intercessão do Senhor, tá bom? Vamos, então, orar e vamos pedir a Deus a sua graça. Querido Deus e amado Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui na Filadélfia, na minha igreja, intercedendo ao Senhor, primeiramente pela minha vida, mas também pela vida de cada um dos nossos amigos e irmãos que estão participando dessa classe de estudos da Palavra de Deus sobre o livro do Apocalipse nessa noite. Venha iluminar a mente de cada um deles, para que não percam uma sequer informação, mas que, ao término, possam estar felizes com o conhecimento que obtiveram. Pai querido, sabemos que muitos já estudaram esse livro e querem aprender mais, e muitos que nunca o estudaram e estão ansiosos por aprender as sagradas letras desse livro tão especial, o livro da esperança. Venha abençoar o pastor Luiz, dê-lhes as palavras sábias, mas também abra a nossa mente para entender, e que esta noite seja uma noite memorável na nossa vida. Alcance cada coração que neste momento toca o seu peito com um pedido especial, que o Senhor possa atender e cumprir a sua vontade na vida dos seus filhos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, neste momento, então, vamos cantar e ouvir também o louvor Verei Jesus. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar, e as nuvens sua glória surgirá. Mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim
Amém, amém, amém. Que maravilha, né? Que hino bonito esse. É um dos hinos que eu mais gosto, e acho que todo mundo gosta também. Eu percebi que vários estavam cantando e eu aqui também estava cantando. Boa noite a todos. Tudo bem, gente? Quem está feliz aí, levanta a mão, dá um tchauzinho assim, uma saudação assim. Sejam muito bem-vindos. Que a paz do Senhor esteja conosco e que essa graça maravilhosa esteja conosco sempre, hoje e sempre. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e quero agradecer demais aos pastores Marcos Santos, pastor Crisley, também ao pastor Pablo. São os 3 pastores responsáveis, coordenadores desse projeto. Muito obrigado, pastores. Também quero agradecer o Anderson, que é o nosso suporte técnico. Obrigado, Anderson. E também eu quero aqui agradecer as pessoas que estão assistindo a gente no Brasil. Nós temos pessoal da Igreja do Jardim Europa de Goiânia conectado conosco. Um abraço. Temos pessoas da Igreja Presbiteriana, pessoas da Igreja Batista, pessoas católicas, pessoas de outras denominações evangélicas, pessoas adventistas. Nós temos pessoas que não frequentam nenhuma igreja, mas estão aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe a você. Eu quero mandar um abraço aqui para a Daiane, um abraço também para a Branca Erickson, um abraço para você também, Mônica, obrigado a você, Nívia, Marcinho, aquele abraço, Marcinho, Deus abençoe, estamos juntos. Deuseni, olá, Deuseni, abraço para você, um abraço para você, Emerson, obrigado, Emerson, abraço para você, Isaías, também um abraço para Marinalva Rabelo, Deus abençoe. Também um abraço aqui, alguns não têm nome, por isso que eu não consigo citar os nomes, tá? Mas Abner, abraço para você, Abner, obrigado por você estar aqui. Também um abraço para Berenice, para Neide Barbosa, para Marta Supi, olá Marta, também para o Ricardo, Ricardo, aquele abraço para você, também para Maria, um abraço também para Tatiane, para o Gilmar, para a Berenice, já falei. Uau, muitas pessoas. Ronaldo, um abraço para você, Ronaldo. Deus abençoe você. Está com a mãozinha levantada aí, né, Ronaldo? Seja bem-vindo, Deus te abençoe grandemente. Deixa eu ir para outra página. Olha quantas pessoas. Nós temos aqui a Annelise, nós temos aqui a Francisca Nunes, a Eliana, o Matias, nós temos aqui a Márcia, a Luciana, e nós temos muita gente, temos a Lília, temos a Tatiane, uau, muitas pessoas, já estamos chegando a 180 computadores conectados, e eu quero mandar um abraço para cada um de vocês, para Zélia de Souza, abraço Zélia, Deus te abençoe, muitos, a Esther já falei, a Rosimeire, uau, muita gente, a Carol, a Maria, a Bernadette, a Inês, a Dorinha, a Andressa, também o Jean, a Marisa, um abraço para todo mundo que está conectado conosco nesse momento, Deus abençoe poderosamente. Vamos fazer uma coisa agora, pessoal, ó, eu peguei meu telefone, sabe o que eu vou fazer agora? Se você puder fazer isso, talvez você esteja usando o seu celular, certo? Mas se você puder fazer, olha o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o link, e eu tenho uma pessoa que eu não mandei durante o dia o convite, vou mandar agora, tá? É um pessoal de Boston. Vou mandar agora, e se você puder mandar o link para mais alguém, faça como eu, ó, acabei de mandar. Tá vendo? Ok, eu vou colocar aqui, ó, estamos ao vivo com uma classe bíblica especial, ó, especial, e você está convidado. Tá vendo? Se você puder fazer isso que eu fiz, manda para mais alguém. Eu acabei de mandar para mais alguém aqui esse convite. E assim a gente pode aumentar mais ainda o número de pessoas conectadas conosco. Pessoal, quem esteve conosco quarta-feira passada, levanta a mão, pode ser a mãozinha eletrônica, pode ser a mão física. Quem esteve conosco quarta-feira passada? Levanta a mão aí, ou assim, ou a mãozinha amarelinha, né?
eletrônica. Opa, eu vi que tem a Ana Gonçalves aí. Você é minha parente, né, Ana? Ana Gonçalves, muito bem. Olha, praticamente todo mundo esteve. Todo mundo esteve conosco semana passada. Alguns estão hoje pela primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aos que estão pela primeira vez aqui conosco hoje. Obrigado. Podem tirar a mão, por favor, para que a gente possa, então, agora dar início ao tema que nós vamos estudar. Enquanto vocês abaixam a mão, eu quero cumprimentar o pessoal do YouTube. Nós temos vários canais no YouTube. Nós temos os canais que estão transmitindo pelo Zoom e também pelo YouTube, tanto do distrito da Igreja Adventista de Filadélfia, e eu falo distrito, tá? As igrejas todas do distrito. Também todo o distrito de Newark e também todo o distrito de Nova York e também o pessoal de Dallas. Tem o pessoal de Dallas também conectado conosco aqui cada quarta-feira. Um abraço para todos vocês. E também esse mesmo tema vai ser colocado amanhã, aliás, não amanhã, essa semana, também no meu canal do YouTube, tá? Luiz Gonçalves Oficial, tá bom? Muito bem, pessoal, nós vamos agora, estão preparados? Respirem fundo, ok? Pega a Bíblia, a minha está aqui, ó. A minha Bíblia é grandona, eu gosto de Bíblia grande, mas eu tenho pequena aqui também. Pegue a Bíblia, pegue sua caneta, pegue seu papel, pegue seu computador, seu celular, porque o tema de hoje vai sacudir a gente no sentido positivo, no sentido de nos levar para um nível mais alto de conhecimento da Bíblia e também de preparação para a volta de Cristo. Amém, pessoal? Atenção total, é um estudo, a gente não demora muito, mas ele é um tempo suficiente para estudar. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículos, a partir do versículo 9, Apocalipse 1, do 9 em diante, tá? O nosso estudo hoje vai envolver 3 capítulos do Apocalipse. Apocalipse 1, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. No estudo de hoje, nós vamos abarcar esses 3 capítulos. Vai ser maravilhoso, para a honra e glória de Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 em diante. Eu vou ler aqui, diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Verso 11. Dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Verso 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo. Verso 15. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, e a voz como a voz de muitas águas. Verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Verso 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Verso 18. Sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Até aqui, somente até o verso 19. Vocês perceberam que nós fizemos uma leitura de 10 versículos para que todo mundo pudesse ter uma ideia do que nós vamos falar hoje. Atenção, pessoal. O texto começa dizendo que João, ele foi arrebatado em visão na ilha de Patmos. É importante dizer que a ilha de Patmos hoje pertence à Grécia, tá? A ilha de Patmos está no território grego, tá bem? Só que para você, a melhor forma de você ir até a ilha de Patmos na Grécia é pela Turquia. Você vai até a cidade de Éfeso, e lá em Éfeso você pega um barco, e de Éfeso até a ilha de Patmos dá 4 horas de barco.
Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens que irão nos ajudar a entender melhor esse assunto. Então, João estava na ilha de Patmos quando teve esta visão. Quando ele ouviu a voz, ele se virou para trás para ver quem falava com ele, e ele viu um ser no meio de 7 candeeiros. O texto diz claramente, no meio dos 7 candeeiros. E a voz dizia assim: João, o que você vai ver a partir de agora, escreve no livro e manda às 7 igrejas. E ele menciona o nome das 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7. E aí, na sequência, esse ser que apareceu para João se apresenta de uma maneira sobrenatural. Você viu que esse ser a Bíblia fala que a cabeça e cabelos eram brancos, você viu que os olhos eram como chamas de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, a voz como de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Veja que aqui você tem uma série de figuras de linguagem, uma série de expressões apocalípticas para mostrar Cristo glorificado. Esse ser que nós acabamos de ler aqui é Jesus glorificado. É Jesus depois da ressurreição no céu. Jesus aparece para João e Jesus, então, dá a visão para João e fala: o que você vê, escreve e manda às 7 igrejas. Antes da gente ir para o PowerPoint para sistematizar o nosso estudo, eu queria que vocês virassem a página para o capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Antes da gente ler o capítulo 2, você viu que da boca de Jesus saiu uma espada afiada de 2 gumes. Lembra disso aí? Nós lemos agora há pouco. Lemos isso no versículo 16. Fala assim, Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. Essa espada afiada de 2 gumes, pessoal, é a Bíblia Sagrada, tá? A Bíblia Sagrada é a espada do cristão, é a espada do Espírito. E por que 2 gumes? É o Velho e o Novo Testamento. Por isso que fala espada afiada de 2 gumes. Entendeu, Maria Diniz? Então, esse é um detalhe importante, tá bom? Eu falei Maria Diniz, mas eu não sei o nome de quem está do teu lado, mas tudo bem. Depois a gente vai, fala o nome que aparece aqui, tá? Tranquilo. Então, Rose, você viu que a espada que sai da boca desse ser maravilhoso, que é Jesus, essa espada afiada de 2 gumes, Maria, é a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Ok, pessoal? Entendeu, Berenice? Entendeu, né? Maravilha, ok. Agora vamos para Apocalipse, capítulo 2. Você lembra que são 7 igrejas. Para cada igreja, Jesus mandou uma carta. Então, Apocalipse, capítulo 2. Veja em cima do capítulo 2, tem um título. Carta à igreja em Éfeso. Tá vendo? Aí vai do verso 1 até o verso 7. Essa carta. Aí, em cima do verso 8, está assim, carta à igreja em Esmirna. Estão vendo aí, né? A carta à igreja em Esmirna vai do verso 8 até o verso 11. Em cima do verso 12 está a carta à igreja em Pérgamo. Estão vendo? Então, a carta a Pérgamo vai do verso 12 ao verso 17. Depois, em cima do verso 18, está a carta à igreja em Tiatira, que vai do verso 18 até o verso 29. Depois vem o capítulo 3 de Apocalipse. Em cima do capítulo 3 está a carta à igreja em Sardes, que vai do capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Em cima do verso 7 está a carta à igreja em Filadélfia, que vai do verso 7 até o verso 13, ok? E temos aqui várias pessoas de Filadélfia nos Estados Unidos, né? Mas essa Filadélfia aqui não é a Filadélfia dos Estados Unidos. Agora, a última carta, que é a carta à igreja em Laodiceia, está lá em cima do verso 14, vai do verso 14 até o verso 22. Eu fiz questão de mostrar isso para vocês, dá para vocês entenderem que nós estamos trabalhando o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Vamos agora, com essa visão geral, vamos para o PowerPoint. E vocês vão gostar bastante do PowerPoint, porque tem uma mensagem bastante especial. É isso que nós vamos mostrar a partir de agora. Pessoal, prestem muita atenção nos detalhes, porque esse estudo é riquíssimo. Quando terminar o estudo de hoje, você vai estar emocionado, emocionada, e você vai dizer o seguinte: agora sim, eu estou entendendo o Apocalipse.
Agora sim faz sentido para mim o Apocalipse. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo o livro do Apocalipse, ele vai girar em torno dessas 7 igrejas. Todo o livro do Apocalipse vai girar em torno das 7 igrejas. Essas 7 igrejas, na verdade, são 7 fases do cristianismo. Vou repetir. Essas 7 igrejas do Apocalipse são as 7 fases do cristianismo. Estas 7 fases estão entre os 2 adventos de Jesus. O primeiro advento dele, quando ele nasceu da Virgem Maria, quando ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz no ano 31. Então, o cristianismo passa a ser considerado, passa a ser contado a partir do ano 31, quando Jesus morreu na cruz. E essas 7 fases começam ali no ano 31 e terminam as 7 fases na volta de Jesus. Deu para entender? Vou repetir. As 7 igrejas são 7 fases do cristianismo. E essas 7 fases estão entre a cruz e a segunda vinda de Cristo. Entendeu, pessoal? Amém? Muito bom. Vamos em frente. Agora aqui está ficando interessante o estudo. Olha só. A Bíblia Sagrada apresenta um estilo literário diferente. É um estilo próprio à cultura religiosa dos profetas. Este estilo se chama quiasmo ou quiasma. Alguns falam quiasma. Eu prefiro usar o termo quiasmo. É um estilo de paralelismo invertido, onde a primeira declaração está em paralelo com a última. Pessoal, põe na memória essa palavra, quiasmo. E esse texto que eu coloco aqui para você entender bem. O quiasmo é um estilo de paralelismo invertido, onde a primeira declaração está em paralelo com a última. Fiquem tranquilos que eu vou mostrar um gráfico e isso vai facilitar a compreensão. Olha só esse texto, quiasmo. Presta atenção. Este estilo de expressar, quiasmo é um estilo que expressa um pensamento, ajuda na memorização. O quiasmo surgiu da letra grega, qui, daí a letra grega, e significa colocar na forma de X, entendeu? Isso é quiasmo. Vamos em frente. Aí está, pessoal, o quiasmo do Apocalipse. Eu vou pedir para vocês que se concentrem agora nesse quiasmo. Você vai perceber ali, do lado esquerdo, você tem A1, depois B1, depois C1, depois D1, depois tem a coluna do meio, depois à direita você tem o D2, o C2, o B2, e lá no finalzinho você tem, então, o A2. Como é que funciona o Apocalipse? O Apocalipse tem essa estrutura, ok? O capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, é o prólogo. Está relacionado com o epílogo, que está lá no finalzinho, que vai o capítulo 22 e 6 em diante. Percebeu? O prólogo, ele conversa, ele está conectado com o epílogo. Então, é assim, o início do Apocalipse com o final do Apocalipse. Deu para entender? Vamos agora para a cor laranja. Não é laranja, né? Ainda é um amarelo aí meio diferente. É o B1. A igreja na velha terra, ou seja, nessa terra pecaminosa. Capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 3, verso 22. Essa coluna está conversando com a penúltima coluna, B2, que é a igreja na nova terra. Apocalipse 19, do 19 do 1 até o capítulo 20, verso 15. Então, você vai percebendo que os capítulos iniciais vão se encaixando com os capítulos finais, formando o quiasmo. Depois você tem, então, a cor laranja, que é o C1. Mostra a ação divina em progresso, o trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, o cordeiro. E aí vem uma pergunta, até quando não julgas e vingas? Então, está o texto, que conversa com Apocalipse 19. Apocalipse 4 e Apocalipse 19 tem uma conexão, porque no capítulo 19 é a culminação do juízo divino, apresenta o trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e o cordeiro julgando e vingando o sangue que foi derramado. Entendeu? Agora vamos para a tarja verde, que é o D1, a tarja verde e a rosa. É a advertência dos ímpios, 7 trombetas. Aí você vai para outra tarja verde, é a punição dos ímpios. Então, no capítulo 8,
verso 2 em diante, é uma advertência, são as 7 trombetas. Depois vem as 7 pragas, que é, então, a punição. Primeiro vem uma advertência, depois vem as consequências. A cor rosa, os poderes oponentes a Deus e ao seu povo, falando do dragão e das 2 bestas. Aí, correspondente no capítulo 17 de Apocalipse, os poderes oponentes julgados por Deus, a Babilônia mística, a grande prostituta de Apocalipse 17. E na coluna do meio, você tem como o centro do quiasmo as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Não se preocupe em decorar tudo isso, apenas para vocês terem uma ideia de como o Apocalipse foi estruturado. E isso é o que a gente chama de quiasmo. Isso é só uma curiosidade e uma informação que eu estou agregando para tornar ainda o nosso estudo melhor do que ele já é. Ok? Agora o estudo começa a ficar melhor ainda, porque o nosso tema de hoje é sobre as 7 igrejas, tá? Mas eu precisava dar para vocês esta base. Veja, o cristianismo não tinha subdivisões até o concílio de Éfeso, realizado no ano 431 depois de Cristo. Portanto, a partir daquele ano, surgiram as ramificações do cristianismo. Então, nós vamos agora mostrar algumas coisas sobre as igrejas cristãs. Vejam, é importante também explicar para todo mundo hoje que há uma diferença entre religião e denominação, ok? Por exemplo, se você é adventista, você é da denominação adventista, mas você é da religião cristã. Se você é presbiteriano, você é da denominação presbiteriana, mas você é da religião cristã. Deu para você entender ou não? Ou seja, às vezes a gente confunde, né? Qual a sua religião? Ah, eu sou batista, ah, eu sou adventista, ah, eu sou presbiteriano, eu sou católico. Não, você não é dessa religião. A sua religião é o cristianismo, ok? E você pertence a uma denominação cristã. Está bem? Então eu vou mostrar para vocês agora as 7 principais religiões do mundo. Primeira, o cristianismo com 2,2 bilhões de adeptos. A segunda religião do mundo é o islamismo, com 1,6 bilhões de adeptos. Depois vem o hinduísmo, com 900 milhões, o ateísmo e o agnóstico, com 1 bilhão. Depois você tem o budismo, com 776 bilhões. Depois você tem o espiritismo, com 13 milhões. Depois você tem... desculpe, aqui no budismo não é bilhões, são milhões, perdão, milhões. E o judaísmo, 15 milhões. Eu vou corrigir depois. Outras grandes religiões. A religião tradicional chinesa tem 400 milhões. As religiões indígenas primais, 300 milhões. E as religiões tradicionais africanas, 100 milhões. E o sikhismo, 20 milhões. Por que eu estou mostrando isso? Para vocês terem uma ideia do que é religião. Okay? Se eu voltar aqui um slide, nós todos aqui somos da religião cristã. Portanto, somos todos da mesma religião. Ok? Somos cristãos. Pertencemos ao cristianismo. Agora entenda. Quando a gente fala das 7 igrejas do Apocalipse, nós estamos falando das 7 fases do cristianismo. Não estamos falando do islamismo, não estamos falando do budismo, não estamos falando do shintoísmo, não estamos falando das religiões orientais, nem do hindu. Estamos falando só do cristianismo. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 fases do cristianismo. Atenção, Éfeso é a primeira fase da igreja cristã, representando a era dos apóstolos, que vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Lembra que Cristo morreu no ano 31. E por que então termina no ano 100, a primeira fase? Porque no ano 100, por volta do ano 100, morreu o último dos 12 discípulos. Então a igreja cristã, na sua primeira fase, foi a era dos apóstolos. Na segunda fase, chamada Esmirna, foi uma era de perseguições. Na primeira e na segunda fase, a igreja cristã era pura, obediente aos 10 mandamentos, seguia a Bíblia, era uma igreja poderosa, cheia do poder de Deus. Até a segunda fase. Quando chega a terceira fase, Pérgamo, aí começa a era da apostasia, que é do ano 313 ao ano 538. Esse período de Pérgamo foi um período em que houve uma
fizeram alianças entre a religião e o Estado, entre a política e a religião. Eles se juntaram em Pérgamo. E aí isso produziu apostasia. O que é apostasia? É o abandono dos princípios bíblicos, é o abandono das verdades bíblicas, ok? Isso vai até o ano 538. A partir do ano 538, o cristianismo passa por uma outra fase. Foi a fase da perseguição, da inquisição, das cruzadas, o período em que as trevas espirituais tomaram conta. E o povo de Deus, os fiéis, tiveram que sair e fugir para o deserto. Tiatira representa a fase mais complexa. Pérgamo e Tiatira são as duas fases mais complexas. Em Pérgamo tem a apostasia e em Tiatira tem a perseguição, queimaram bíblias, mataram cristãos e o povo fiel teve que fugir para o deserto, para as montanhas, para vários lugares. Entendeu? E se você pega aí Tiatira de 538 a 1517, você tem esse período aí de muita perseguição, muitas mortes, muito derramamento de sangue. Em 1517, foi o ano em que Martinho Lutero foi levantado por Deus para começar a reforma protestante. Foi nesse ano que ele fixa as 95 teses de justificação pela fé, lá no castelo, na igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ok? Aí começa, a partir de 1517, começa a Era da Reforma, que envolve Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A Era da Reforma, a Era dos Reavivamentos e, finalmente, a nossa Era, que é a Era do Juízo e do preparo para a volta de Cristo. Vocês viram que em pouco tempo a gente fez um apanhado geral, mas o estudo está só começando? Preparem-se, porque tem muita coisa. Agora, você deve pensar assim, por que essas 7 igrejas, que representam 7 fases do cristianismo, têm esses nomes estranhos, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira? É o seguinte, a Bíblia está usando os nomes de 7 cidades. Estas 7 cidades tinham características que tinham a ver com a mensagem que Deus queria passar para a sua igreja. E também tinha a ver com a situação em que a igreja estava vivendo. Então, o Apocalipse está usando nomes de cidades, e essas cidades tinham características que eram aplicadas à situação que a igreja estava vivendo naquela fase, ok? Por isso, são 7 cidades. Essas 7 cidades pertenciam à antiga Ásia, que atualmente pertence à Turquia. E eu fiz questão de colocar isso aqui, porque a Turquia está sofrendo um terremoto agora, as consequências de um terremoto, juntamente com a Síria. Aliás, nós estamos orando por todo o pessoal da Turquia e também da Síria, orando pelos que estão ajudando, orando pelos feridos, orando pelas famílias enlutadas, estamos orando. Vamos em frente, então. Vou repetir. As 7 igrejas do Apocalipse são 7 fases do cristianismo. Mas essas 7 fases têm nomes de cidades, porque estas cidades possuíam características que tinham a ver com o que a igreja estaria vivendo em determinada época. Ok. Eu estive na Turquia. As fotos que eu vou mostrar são fotos de uma das viagens que eu fiz. Portanto, são fotos inéditas que eu mesmo tirei com o meu celular. Aí nós estamos chegando na Turquia. Ok? Aí você tem a antiga cidade de Éfeso. Hoje estão apenas as ruínas. Está bem? A antiga cidade de Éfeso. Aí você tem uma ideia de como está hoje. Hoje está assim. Ali você vê que eu estou gravando uns vídeos e tal. Isso daí era a cidade de Éfeso dos tempos bíblicos. Aí eu estou diante do templo da deusa Diana, mencionada por Paulo aos Efésios. Aí então você tem a cidade de Éfeso. Aí está uma escultura, uma imagem da deusa, então, Diana. Agora, você entrando por esse lugar que está a foto, você vai chegar na Éfeso moderna, porque você vai ter na Turquia as ruínas da antiga cidade e você vai ter a cidade moderna, que tem ou o mesmo nome ou nome equivalente. Aí, esse lugar bonito que você está vendo é Éfeso. E aí você tem o mar Egeu.
É desse lugar que a gente pega o barco para viajar 4 horas no mar e chegar lá na ilha de Patmos, que já pertence à Grécia. Portanto, aí faz fronteira com a Grécia. Olha que lugar bonito. Essa região já pertence a Éfeso moderna. Você tem de um lado as ruínas e do outro lado a cidade moderna. Agora estamos em Esmirna. Esmirna é uma cidade impressionante. Todas elas estão à beira-mar, como você pode ver. Sabe quantos habitantes tem Esmirna hoje? Esmirna hoje tem mais de 4 milhões de habitantes. Veja, a gente quando vê isso na Bíblia não imagina, mas Esmirna tem mais de 4 milhões de habitantes. Veja aqui a cidade de Esmirna. Agora você tem essas coisas destruídas aí, são os escombros da antiga cidade de Esmirna, ok? Vamos em frente, só para você ter uma ideia rapidamente. Agora estamos em Pérgamo. Estamos em Pérgamo. Esta é a cidade nova de Pérgamo, e aqui você tem as ruínas da cidade antiga de Pérgamo. Aí estão as ruínas. Sobre Pérgamo, eu queria falar uma coisa interessante agora para agregar informação aonde nós vamos chegar daqui a pouco. Aí, esse lugar que você está vendo são as ruínas de um templo pagão. Esse templo pagão tinha um púlpito, e embaixo do púlpito tinha um tipo de um aquário. Não era um aquário, mas era uma redoma de vidro. E dentro dessa redoma de vidro havia uma serpente viva. Quando você vai para a carta que Jesus manda para a igreja em Pérgamo, ele fala assim, cuidado, porque está entrando na minha igreja Satanás. E Satanás está estabelecendo o seu trono dentro da minha igreja. Então, a Bíblia se vale disso que havia em Pérgamo e chama a atenção da igreja para um momento em que o diabo estaria contaminando os princípios bíblicos. Por isso é usado, então, essa expressão. Eu estou passando isso aqui só para dar uma visão geral. Agora você termina aqui Pérgamo e nós estamos em Tiatira. Aí você tem o que sobrou da cidade e do lado de lá a cidade nova de Tiatira. Tiatira, portanto, é a 4ª fase. Agora estamos em Sardes. Das 7, Sardes é aquela que ainda tem alguma coisa em melhor estado. O que você está vendo aí é um spa, que era dominado pelos romanos. Esse spa, olha como está conservado. E esse lugar aí era uma piscina e os lugares dos banhos nesses boxes que vocês estão vendo aí. Muito bem, agora estamos em Filadélfia. Aí estão as ruínas da cidade de Filadélfia. Só para ter uma rápida ideia. E agora estamos em Laodiceia. Laodiceia é a última. Agora, atenção. Em Laodiceia, quando você vai para a cidade de Laodiceia e vai para a Bíblia, na carta a Laodiceia, você vai ver que na carta Jesus fala assim, vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. Lembra? A mordidão, ser morno e tal. Por que é usado esse termo? Aí você está vendo uma pequena piscina. Aqui você vai ver outras piscinas, quer ver? Deixa eu passar aqui. Olha aqui, várias piscinas. Esta água vem da montanha. Lá na montanha, a água é água termal, são águas termais. Ela nasce lá quente, bem quente. E as pessoas vêm para fazer tratamentos aí. Só que quando a água desce da montanha e chega lá embaixo, aí onde você está vendo, ela chega morna. Ela chega morna. E a partir desta experiência é que a Bíblia, na carta à igreja em Laodiceia, fala assim, gostaria que você fosse quente ou frio, mas não morno, e vocês são mornos. Aí está. Ok. Agora, pessoal, presta atenção, porque agora vocês vão falar assim, puxa, agora sim valeu a pena analisar tudo isso. Pessoal, atenção, esse quadro. Lá, a primeira coluna está escrito Éfeso. Embaixo Esmirna, depois Pérgamo, depois Tiatira, depois Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando nós entrarmos em detalhes dessas 7 igrejas, que não vai ser hoje, obviamente, hoje é uma visão geral, você vai saber quando surgiu cada uma das igrejas. Estudando isso profundamente, você vai entender quando surgiu a igreja batista, presbiteriana, adventista, metodista, luterana, e aí vem a Assembleia de Deus, e aí vem as outras igrejas. Esse estudo, mais para frente, nós vamos saber muitos detalhes com respeito ao surgimento das denominações cristãs. Hoje,
o cristianismo tem milhares de denominações. Milhares e milhares e milhares de denominações. Atenção, agora vamos para um resumo das 7 igrejas. Os pontos importantes. No começo, a igreja cristã era pura e fiel. Depois, o inimigo fez pressão para contaminá-la. Em seguida, a igreja fez aliança com o Estado, como já mostramos. Em seguida, houve uma apostasia durante a Idade Média. Logo depois, surgiu, então, a grande meretriz de Apocalipse 17. E a igreja verdadeira do Apocalipse, mencionada em Apocalipse 12, ela foge para o deserto quando começa a apostasia. E, finalmente, a Bíblia Sagrada apresenta as características da verdadeira igreja, que é um tema que nós vamos tratar mais para frente. O que aconteceu? O inimigo usou a mulher do capítulo 17 para jogar as verdades bíblicas por terra. E Deus usou a mulher de Apocalipse 12 para restaurar a verdade. Lembra que mulher em Apocalipse significa igreja. E no Apocalipse você tem 2 mulheres. A mulher do capítulo 17 e a mulher do capítulo 12. A mulher do capítulo 17 é uma meretriz, é uma prostituta, que representa a igreja falsa. A mulher do capítulo 12 é uma mulher vestida do sol, é uma mulher pura e fiel, representa a igreja verdadeira. Mas qual é a verdade que foi jogada por terra? Aguardem que nós vamos falar sobre isso em breve. Aguardem, vamos falar sobre isso em breve. Pessoal, eu fiz aqui com vocês um estudo histórico, dando uma visão histórica das 7 igrejas. Agora que a gente tem essa visão histórica das 7 igrejas, eu quero pedir a vocês, por favor, que abram a Bíblia comigo, e nós vamos agora, então, ler alguns versículos, para fazer mais ainda sentido para cada um de nós esse assunto que, aparentemente, é muito histórico, mas ele é extremamente atual, ok? Bom, analisemos. Pega aí Apocalipse capítulo 2, por favor. Apocalipse capítulo 2. E vamos ler o versículo 1 e depois eu vou citar o outro verso na sequência. Apocalipse 2, verso 1, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Olha o verso 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Paremos aí. Olhem para mim, por favor, na tela aqui. Olhem para mim para dizer uma coisa para vocês. Éfeso, então, a primeira fase da igreja cristã, era uma igreja firme, era uma igreja forte, era uma igreja fiel, era uma igreja que seguia a Bíblia, era uma igreja consagrada. Nessa primeira fase, Satanás tentou contaminar a igreja e não conseguiu. Foi nessa fase de Éfeso, foi nessa primeira fase, que Deus derramou sobre a igreja o poder do Espírito Santo, o Pentecostes. Sabe aquilo que está em Atos 2, o Pentecostes, em que os apóstolos oravam e curavam as pessoas, ressuscitavam mortos. Pedro fez um sermão, e num sermão levou ao batismo 3.000 pessoas. Eles ajudavam as pessoas que precisavam. Então, Éfeso mostra a igreja primitiva, a primeira fase, uma igreja amorosa, uma igreja perseverante, uma igreja que um ajudava o outro, uma igreja que recebeu o poder do Espírito Santo. Esta é a igreja de Éfeso, a primeira fase, a igreja dos apóstolos, a igreja de Pedro, de João, de Tiago, a igreja dos 12 discípulos. Imagina se nós fizéssemos parte dessa igreja naquele tempo. Imagina se você falasse assim: hoje vamos ter um estudo bíblico. E alguém pergunta: quem vai dar o estudo bíblico? O apóstolo João. Imagina? Quem vai pregar hoje na igreja? O apóstolo Pedro. Quem vai pregar no próximo sábado na igreja? Vai ser Tiago. Imagina uma igreja assim. Assim era a primeira fase da igreja cristã. Agora veja a segunda fase. Apocalipse 2, versículo 8. Diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
Por que aqui fala assim, essas coisas, escreve o primeiro e o último, aquele que teve morto, tornou a viver? É Jesus. Jesus morreu e tornou a viver, ressuscitou. Sabe por que isso é usado na igreja de Esmirna? Porque a cidade de Esmirna foi destruída e reconstruída mais de uma vez, pelos terremotos e pelas guerras. E a carta da igreja para a igreja em Esmirna tem a seguinte mensagem: você pode estar morto espiritualmente, mas Deus pode ressuscitar você. Você pode estar perdido e Deus acha você. Você pode estar passando por uma crise sem precedentes e Deus pode restaurar você. A ideia da carta em Esmirna é: você vai ser perseguido, vai ter tribulação, o diabo vai te perseguir, mas você confia em Deus, que Deus restaura você. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim como Esmirna foi destruída e reconstruída, você também pode recomeçar, você também pode ser abençoado, abençoada, curado, curada, e você pode recomeçar em nome de Jesus. Amém? E essa é a mensagem da carta a Esmirna. Veja o que diz o verso 10. O verso 10. Aliás, o 9 e o 10. O 9 e o 10. O 9 fala assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serem postos à prova. E tereis uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Interessante, né? Então você vê que a primeira fase da igreja Éfeso era uma igreja firme, forte, cheia do Espírito Santo, Pentecostes. Em Esmirna, o diabo persegue a igreja para tentar manchar a pureza doutrinária. E não consegue. Na segunda fase, a igreja continua firme, continua nos princípios da Bíblia. Mas quando chega em Pérgamo, do verso 12 até o verso 17, quando chega em Pérgamo, olha o que diz o verso 13, Apocalipse 2:13, fala assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Paremos um pouquinho aí. Você entendeu isso daí, ô Lourdes? O texto fala assim: eu conheço... Abner, você viu o texto, né? Veja, a Bíblia fala assim: eu conheço onde vocês habitam, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, o diabo conseguiu entrar na igreja. Na primeira fase, ele não conseguiu. Na segunda, não conseguiu. Na terceira, ele entrou. O que o diabo fez? Misturou cristianismo com paganismo. E foi aqui em Pérgamo, na terceira fase, que surge a igreja de Roma, que era a igreja do Estado. O Estado passou a ter uma igreja. E essa igreja é uma mistura de cristianismo com paganismo. Foi em Pérgamo. Aí, essa mistura de cristianismo com paganismo não foi boa. E essas alianças entre política e religião também não foram boas, essas alianças. Isso não é da vontade de Deus. Resultado, vem Tiatira, que é a quarta fase. Tiatira é a fase da prostituição espiritual, da apostasia total. Você sabe que Tiatira foi o período da Idade Média. Foi quando eles pisaram nos princípios bíblicos e começaram a criar doutrinas que não estão na Bíblia. E até hoje tem muita gente que crê em algumas doutrinas que não estão na Bíblia. Esse é o período de Tiatira, a quarta fase. Aí depois vem a quinta fase, que é Sardes, a sexta, que é Filadélfia, e a sétima, que é Laodiceia. Aí Deus começa um processo de restauração. Agora, você quer ver uma coisa? Por que eu estou tocando nesse assunto? Atenção, pastor Pablo, pastor Crisley, pastor Marcos, e atenção vocês, irmãos e amigos que estão aqui. Vejam por que eu estou tocando nesse assunto. Vocês vão ver por quê. Quer ver? Vai lá, Apocalipse 12. Abra a Bíblia em Apocalipse 12. Nós estamos dando hoje uma pegada mais assim extensa, mas você vai ver a importância disso aqui. Apocalipse 12. Olha só o que diz Apocalipse 12. Atenção. Verso 1. 12:1. Está todo mundo ligado aí? Quem está ligado e entendendo aí, dá um joinha ou dá um levantar da mão para eu saber que vocês estão comigo. É muita informação. Eu sei que é muita informação, mas em geral você já tem uma experiência com esse assunto. Muito bem, excelente, maravilha, maravilha. Muito obrigado, pessoal. Vamos então para Apocalipse 12, verso 1, que diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher
vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Atenção. Essa mulher, você lembra o que significa mulher no Apocalipse? Igreja. Essa mulher aqui, do 12, é a igreja verdadeira. Agora, observe um detalhe. Você leu comigo o verso 1, vamos para o verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Olha o que diz o 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pessoal, a igreja de Deus, Apocalipse 12 mostra a igreja verdadeira de Deus, é a igreja obediente, que guarda os mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, que segue a Bíblia, que obedece os princípios bíblicos. Apocalipse 12 mostra esta igreja, a igreja verdadeira, que guarda os mandamentos de Deus, que ama Jesus, que aceita Jesus, que obedece a Jesus, que tem o testemunho de Jesus. Muito bem. Agora, vamos para Apocalipse capítulo 17. E prepara, porque agora você vai sentir o poder do Apocalipse, ok? Vamos lá. Apocalipse 17, Apocalipse capítulo 17. Versículo 3. Apocalipse 17, verso 3. Olha isso. 17, 3. Você vê que a nossa classe já está no nível bem avançado aqui. Apocalipse 17, 3. Fala assim. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Até aí. Veja, essa mulher do capítulo 17 é uma igreja também, mas só que ela representa a decadência religiosa, a apostasia espiritual. Por isso que ela é chamada de prostituta. Enquanto que a mulher do capítulo 12 é fiel, a do 17 é infiel. Enquanto a mulher do capítulo 12 é verdadeira, a mulher do 17 é falsa. Enquanto a mulher do capítulo 12 guarda os 10 mandamentos, a mulher do 17 acha que não precisa guardar os mandamentos. Ou seja, uma é fiel, a outra é infiel. Uma é obediente, a outra é rebelde. Entendeu? Agora você começa a ter uma visão do Apocalipse. O Apocalipse está mostrando que existe um grande conflito entre o bem e o mal. Deus querendo nos colocar no caminho certo e Satanás querendo nos desviar do caminho e nos levar para um caminho errado. E nos próximos temas, nós vamos analisar uma estrutura do Apocalipse, que é uma outra estrutura, que vai fazer mais sentido ainda para todos nós estudar as profecias de Daniel e de Apocalipse. Então, na próxima semana, nós vamos estudar um pouco do livro de Daniel, juntamente com o livro do Apocalipse, usando a tabelinha de conversão profética. Usando a tabelinha, entendeu? Ok, até aqui, pessoal, apesar de muitas informações, deu para entender? Deu para ter uma visão geral? Deu? Ok, deixa eu fazer uns testes agora. Anderson, vê se você me ajuda aí. Ô Isaías, deixa eu falar com o Isaías. Abra o microfone do Isaías. Vai, Isaías, abra o seu microfone aí, por favor. Boa noite, Isaías. Deixa eu ver, não abriu ainda não. Deixa eu abrir o microfone do Isaías. Abra aí. Tudo bem, Isaías? Tudo bem, pastor? Estou te ouvindo. Isaías, você estava aqui a semana passada e hoje também. Vamos ver com você. Você lembra que mulher no Apocalipse significa o que mesmo? Igreja. Muito bem, parabéns. Mulher significa igreja. Parabéns. Deixa eu agora, pode fechar o seu microfone. Deixa eu perguntar para outra pessoa agora. Quem quer falar comigo? Levanta a mão quem quer falar comigo. Deixa eu ver aqui. Ninguém quer falar comigo? Eu ajudo, fica tranquilo. Eu ajudo. Quem é? Lourdes, abre o teu microfone, Lourdes. A Lourdes. A Marli também. Marli, fica na fila, tá, Marli? Cadê a Lourdes? Oi, Lourdes. Oi. É Lourdes mesmo? Lourdes. Você viu que Isaías respondeu que mulher no Apocalipse significa igreja, certo? Uhum. Ok, você lembra o que significa água? Povos, né? Povos. Muito bem, meus parabéns. Água significa povos.
Uau, parabéns. Pode fechar aí seu microfone. Vamos agora para Marli. Marli Pérez, pode abrir teu microfone. A Marli Pérez. Oi, Marli, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Marli, você prestou bem atenção no estudo de hoje? Prestei, mas o senhor vai me ajudar, né? Claro que sim. Claro que sim. Eu falei, Marli, que as 7 igrejas são 7 fases do cristianismo, lembra? Lembro. Tá me ouvindo, Marli? Estou ouvindo. Ok. As 7 igrejas são 7 fases do cristianismo, certo? E eu falei que as 7 fases estavam entre 2 grandes acontecimentos. Você lembra quais são? Sim, 2 adventos de Jesus. Que era Uau! a morte falar. e 31. Uau, meus parabéns! Eu fiz uma pergunta difícil para ela. E ela respondeu muito bem, Marli. Parabéns, muito obrigado. Pode fechar teu microfone. Eu tô fazendo aqui essa interação rapidamente, antes de passar para os pastores. Vamos voltar aqui um pouquinho mais. Tinha alguém com a mão levantada? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok, muito bem. Uma pessoa a mais quer falar comigo. Vamos ver. Uma pessoa a mais. Ninguém? Eu escolho, hein? Se não tiver ninguém, eu escolho, hein? Deixa eu ver aqui se tem alguém. Deixa eu mudar de quadro aqui. Tem mais alguém que quer falar comigo? Gente, vocês não querem falar comigo? Eu ajudo, fica tranquilo. Fiquem tranquilas, eu ajudo vocês. Eu já sei quem que eu vou chamar. Vou chamar aqui uma pessoa, hein? Posso chamar? Eu vou chamar o Emerson. O Emerson, teve alguém que falou aí... Eu li os lábios de alguém falando Emerson, eu só li os lábios. Tudo bem, Emerson? Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo bem? Você está onde, Emerson? Eu estou aqui em Lavras, Minas Gerais. Eita, rapaz, lembrei de um pãozinho de queijo, hein? Nossa! Emerson, você estava semana passada? Eu não estava na live, mas eu vi o vídeo do senhor lá no YouTube. Eu acompanhei. Mas hoje você teve uma ideia do tema, né? Bom, você viu que hoje, nas 7 fases da igreja, nós mostramos que a primeira e a segunda fase, a igreja era fiel. E as 3 últimas, a igreja estava num processo de restauração. Quais são as 2 que teve a queda, a apostasia? Eu te ajudo. A primeira e a segunda eram fiéis. Certo. E as 3 últimas eram para restaurar as verdades. Então, quais são as 2 que pisaram na verdade? Se você pode ficar tranquilo, que qualquer coisa eu te ajudo. Olha, pastor, Tiatira, eu acho que é uma delas. Muito bem, acertou. Tiatira é uma delas. E a outra, você lembra da serpente que estava na redoma de vidro? É que vem antes de Tiatira. Pérgamo é a transição. É isso aí, é Pérgamo. Muito bem. Então, Pérgamo e Tiatira são os 2 períodos da queda, da apostasia. Pérgamo e Tiatira. Então, vamos lá. Éfeso e Esmirna, a igreja era fiel. Certo. Pérgamo e Tiatira, houve uma apostasia, aliança política e abandonaram os princípios. Depois, Sardes, Filadélfia e Laodiceia é o processo de restauração. Pegou, Emerson? Você acertou, viu? Meus parabéns. Opa, uau! obrigado. Pastores queridos, quem vai? Pastor Pablo. Pastor Pablo. Luiz. Você, olha, Pastor Pablo, o senhor viu isso daí? As pessoas ligadíssimas, comendo. Exatamente. O tema foi tão bom, mas tão bom, que todo mundo entendeu e, por enquanto, não temos perguntas aqui, pastor. Eu acho que o pessoal está guardando as perguntas para os temas que virão pela frente, viu? Pastor, mas então você percebeu que hoje eu inverti? Eu que estou fazendo pergunta? Exatamente. Pastor, escolha uma pessoa aí para fazer uma pergunta. Gente, vamos ver aqui. Escolha alguém que você conheça talvez, para evitar problemas. Não, talvez seja o contrário, né? Ao contrário, ok, é verdade, ao contrário. Alguém que não conhece, porque senão, se eu conheço, depois vem na minha casa e aí complica a situação. Escolha alguém aí. Vamos ver aqui uma pessoa que chama Maria Flor. Maria Flor. Não conheço Maria Flor. De onde você é, Maria Flor?
Abra o microfone, Maria. Maria Flor. Boa noite, consegui abrir. Ótimo. Tudo bem, Maria? Tudo. Você está gostando do estudo? Sim, estou amando. Mas Ah, aqui que bom. Você está onde, Maria? eu sou daqui de São Paulo, Você Brasil. mora em São Paulo nesse momento? Mas eu sou da Paraíba. Sim, mas está em que lugar de São Paulo? Do Campo Limpo, sabe? De Capão Redondo, próximo ao Campo Limpo. Eu morei no Campo Limpo, conheço o Campo Limpo. Capirica, Shopping, terminou a Capelinha. Mais Aham. fácil. Ô, Maria Flor, você entendeu? Estava aqui semana passada, você ou hoje é a primeira vez? Não, é a primeira vez. Tá. E você deu para ter uma visão geral do estudo de hoje, certo? Eu cheguei assim um pouco atrasada, mas algumas coisas eu fui anotando aqui. Aham, muito bem, muito bem. Como Ok. muito convertida, assim, hoje em dia, tudo que os pastores vai falando, mesmo que está na Bíblia, eu quero anotar. Aham. Então me diz uma coisa, você lembra qual o nome da ilha onde João teve as visões do Apocalipse? Ai, não lembro, não. Que eu falei que Capaz. fica na Grécia, que a gente pode sair de Éfeso de barco 4 horas. Você lembra o nome da ilha, não? Não. Você está com a Bíblia aí? Tu. Pega a Bíblia, vamos ler. Apocalipse, capítulo 1. Ai, meu Deus. Abra aí, vamos. O estudo é isso, viu, Maria? O estudo é isso, é a gente conversar com as pessoas e ver se a pessoa entendeu, tirar dúvida, explicar. Apocalipse, capítulo 1. Achou o capítulo 1? Tá, calma aí, senhora, Deus, me atrapalhou tudo. É o último livro, né? Você sabe, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Pode abrir com calma, não tem pressa. Estamos dentro do nosso tempo. Já vou, bem mais rápido. Tá, no celular mais rápido. Mais rápido que eu tenho aqui. Apocalipse 1, verso 9. Achou? Calma aí, pastor, só um segundo, por favor. Eu chego lá, Oi? pastor. Não tem problema, eu tô aqui para te ajudar. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Aqui é que fazer assim ao vivo a pessoa fica nervosa, é normal. Não, pastor, mas eu não fico nervosa não, porque hoje em dia eu quero aprender. Antigamente Estamos aqui eu para ficava... aprender, exatamente. Versículo 9, né? É 1 versículo 9. Isso. Achou? Isso. Eu, João... Isso, pode ler mais alto. Aqui, ó. Eu, João, irmão, vos, companheiro, na tribulação. Eu escrevi isso aqui. Continua. E na perseverança em Jesus. Achei-me a ilha chamada... Nossa, aqui eu sou ceguinha, pastor. Chamada Palmos, né? Patmos. Patmos, é porque eu tô Pronto, tá aí. Só até aí, Maria. Tá Maria, bom. então você viu o nome da ilha? A ilha é a ilha de Patmos. Patmos. Pastor, escreve, né? Anota aí. Ilha de Patmos. Maravilha. Ô, Matias Buenga, abre seu microfone. Pode fechar, Maria Flor, seu microfone. Ok, Matias Buenga. Eis-me aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você está onde? Penso que estou bem. No momento estou em Filadélfia. Tá bom. Claro, eu lembro de você, óbvio, que a gente conversou com você, minha esposa conversou com você. Yes. Tá gostando do estudo? Adorando. Você viu que a Maria Flor leu Apocalipse 1:9, que João teve as visões na ilha de Patmos, né, Maria Flor? Ilha de Patmos. Muito bem. Buenga, uma pergunta para a gente encerrar. Com você vai ser a última pergunta de hoje. Falando das 7 igrejas do Apocalipse, eu finalizei mostrando Apocalipse 12 e Apocalipse 17, lembra? Sim. 2 mulheres. Qual das duas representa a igreja verdadeira? A mulher do capítulo 17 ou a mulher do capítulo 12?
12. Muito A bem. igreja é pura. Muito bem, muito bem. Parabéns. 17 é a prostituta. A prostituta é do 17. 17, E a ok, do yes. 12 é a igreja verdadeira. Sim. Parabéns, Maria Flor, parabéns, Buenga, parabéns a todos. Pastor Pablo, uma palavra sua para a semana que vem, convidando o pessoal, e depois eu faço a oração. Ótimo, pastor. Amados, não esqueçam, na próxima quarta-feira, mesmo horário aqui dos Estados Unidos, 8 da noite, 10 horas no Brasil. E eu fico impressionado, pastor, como no Brasil é tarde e o pessoal está aqui firme, atento. Maravilha, viu? Louvado seja Deus. E aproveito para fazer a minha saudação aqui para Marli. Marli é uma grande amiga da minha esposa, está gostando muito dos estudos. Seja muito bem-vinda, Marli. Queridos, bênçãos para todos. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela segunda aula, e a série que vem pela frente promete muito. Dá uma dica, pastor. O que nós vamos ouvir na quarta-feira que vem? Pastor, eu já vou dar o texto para a pessoa ler e já estar aqui tendo dado uma olhada no capítulo. Okay. Eu queria que vocês lessem como lição de casa Daniel capítulo 7, porque eu vou usar Daniel como base para explicar um outro capítulo do Apocalipse. Então, do Apocalipse eu não vou citar agora, não, mas vocês vão ler Daniel 7 durante a semana. Tá bom, pastor? Maravilha. Maravilha, pastor. Ok, pode orar amigos, por nós, vamos fazer oração, né? Pode ser, pastor Pablo? Sim, por favor, pode orar, pastor. Antes da oração, pessoal, deixa eu fazer um apelo para vocês, um apelo, tem que ter apelo. Atenção, o apelo é o seguinte: quantos de vocês querem fazer parte da igreja verdadeira que se prepara para a volta de Cristo? Levanta a mão ou coloca a mão eletrônica. Eu estou colocando a minha aqui, ó. A minha aqui, ó. Coloca a sua mãozinha aí. Diz se você quer fazer parte da igreja verdadeira de Apocalipse 12. Apocalipse 12. Levanta a mão. Fica com a mão levantada que eu vou tirar uma foto. Deixa a mãozinha levantada. Levanta a mãozinha amarela que eu vou tirar foto, tá bom? Todo mundo, deixa a mãozinha levantada. Aí, que eu vou tirar uma foto. Eu quero mandar essa foto para os pastores, tá? Porque realmente vocês estão de parabéns. É o apelo eletrônico. Espera aí. Todo mundo aí com a mão levantada. Muito bem. Pronto. Terminamos. Vamos orar, pessoal. Curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo estudo de hoje. Abençoa cada um que está aqui. Ajuda-nos a andar na Tua presença. Ajuda-nos a estudar mais e mais a Bíblia e aprender mais da Tua palavra. E que nós todos possamos estar no caminho certo, nos preparando para a volta de Jesus. Dá-nos uma boa noite, um bom descanso e traga-nos, Senhor, de volta na próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente amada, até a próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos. Bom descanso. Bênçãos. Se quiser abrir o microfone para dar boa noite, pode abrir, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Olá, eles são, velho. Da nossa. Olha, a família Pimentel na semana que vem em peso aqui, tá? Família Pimentel. Boa noite, está aberto aqui? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Toda hora aí. Boa noite. Boa noite. Ei, aqui para Antônio aí. Vai dormir. Vai dormir, Antônio Maria.